People. Meu nome é Giovana e esse é o segundo podcast de chocolate e história. Eu espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio. Esse episódio foi mais uma apresentação, foi para mostrar mais ou menos o que eu pretendo fazer aqui. E hoje, de fato, nós começamos a falar sobre história. O chocolate desse episódio, desse segundo episódio, é nada mais nada menos do que qualquer chocolate que você tenha, só que tem um detalhe. Então não é qualquer chocolate que você tenha. Anyway, é qualquer chocolate de qualquer marca, mas precisa ser mais de 70%. Giovana, por quê? Porque você não é aquela pessoa que gosta de chocolate amargo. Eu realmente não gosto de chocolate amargo. Meu amargo já me desce rasgando, imagina amargo. Não é meio amargo, é amargo. Porque nós estamos falando de tretas familiares, tretas de dinastia Tutupão. Então, assim. E também pra não ser tão específica agora, porque eu tô meio que também não entrando em questões detalhistas, apesar de estar entrando em uma, então fiquei meio perdida, mas vocês entenderam. Não, vocês não entenderam. Enfim. Porque eu tô falando de Henrique, mas eu tô falando sobre outras coisas. E essas coisas, elas são amargas, mas são necessárias. Sabe aquele chocolate que fala assim, o chocolate você pode comer, sabe quando o chocolate você pode comer, é o amargo, porque ele não engorda tanto? Então, é nesse sentido. Elas são necessárias, elas até fazem bem, mas elas são amargas. Então, é mais ou menos isso que a história de Henrique II, que eu vou contar hoje, vai trazer pra vocês. Como um chocolate amargo, escutem essa história que, olha, é boa, é pesada. E próximo episódio, eu prometo pra vocês que eu vou trazer um mais facinho, assim por dizer, de se comer. Eu confesso pra vocês que é um assunto que me deixa bastante animada e bastante preocupada também, porque é um assunto que eu amo e por amar eu quero falar sobre tudo. E toda vez que eu pego, vou ler, tô decidindo o que eu vou fazer pra cá, tipo, eu vejo que tem muita coisa, sabe? Eu fico, ai meu Deus, o que eu vou decidir pra colocar aqui? Mas eu finalmente consegui organizar, passei a semana toda pensando e organizando pra hoje poder chegar e poder fazer esse episódio do podcast. Vamos lá. Esse podcast, esse segundo episódio, né, vai falar sobre os Plantagenets. Eu confesso pra vocês que eu sou mediana em inglês, mas talvez eu pronuncie não da forma mais correta, tá? Primeiro que são nomes do início da Era Medieval, e também porque eu já tenho mania de falar rápido. Então, assim, quando a gente fala rápido, as coisas acabam não saindo na melhor pronúncia correta. Tecnicamente, é Plantagenet. Esse T, ele fica mudo porque é meio francês, meio inglês, e fica nesse meio termo. Esse nome deriva de uma planta chamada... Cadê, gente? Ai, meu Deus. Plantagiesta. Isso. Vamos lá, de novo. Plantagiesta. Eu olhei e falei, gente, não é possível que é isso? É isso mesmo, estava aqui anotado. E ela foi escolhida por Guilherme Danjou, ou William Danjou, né? William Guilherme é a versão brasileira, né? A versão em português, William, como símbolo da casa dele. Nós vamos chegar aí, mas só para explicar, né? A pedra fundamental desse primeiro episódio sobre os Plantagenets, que é o nome, né? É uma planta, ela é amarelinha, bonitinha. Caso vocês queiram vê-la, eu vou deixar numa dos slides que eu tô preparando, né? Dos posts que eu tô preparando lá pro Instagram e pro Facebook. Caso vocês queiram ver a Elizabeth Margot _ no Instagram, ou escritora EM no Facebook, ou Elizabeth Margot no Facebook. Então, é muito bonitinha. Então, se vocês quiserem ver, vão até lá que vai ser... Eu vou deixar lá. Agora falando, né, sobre isso. Tá, eu vou querer trabalhar os Plantagenets. Mas aí nós precisamos entrar num ponto
muito interessante e ao mesmo tempo muito controverso e, né, as pessoas, enfim, não gostam muito do que eu vou dizer agora, mas eu vou dizer. Eu considero a dinastia Plantagenet de Henrique II, primeiro rei Plantagenet, tá? Até Henrique VII. Aí nós temos um período de Henrique II entrou no poder, subiu ao poder em 1154 e Henrique VII entrou ao poder em 1485. Aí mais ou menos de 400 anos, né? Por aí. Aí você vira para mim e fala assim, caraca, é muito tempo. São ao todo 15 reis, né? A qual eu considero parte dessa dinastia. Só que, como acho que muitos de vocês já viram Game of Thrones, né, e tudo mais, conhecem a história da Guerra das Duas Rosas, Guerra de 100 Anos. Essas duas guerras, elas acontecem nesse período entre esses 15 reis, tá? Tecnicamente, a Guerra das Duas Rosas são entre duas casas. Eu não vou aqui entrar nesse mérito agora, vai ter um episódio só para a Guerra das Duas Rosas. Mas, por que eu estou trazendo isso, né? Porque eu considero tanto a casa de York quanto a casa de Lancaster, né, quanto a formação do estudo Plantageneta. Eles são descendentes Plantagenetos, né? Eles têm sangue dos principais, né, dos reis Plantagenetas. Então, para mim, eu coloco uma dinastia só, com subdivisões, ok? Mas isso a gente vai entrar mais na questão quando for a Guerra das Duas Rosas. Nem na Guerra dos 100 Anos a gente entra muito nisso. É mais na Guerra das Duas Rosas. Até lá, isso não vai nos atordoar. É dinastia Plantageneta. A minha ideia é começar a falar praticamente de todos esses 15 episódios. Vai ser 15 episódios disso, Giovana? Falar assim, não vai ser 15 episódios disso. Vão acabar que eu vou falar de 3 reis no mesmo episódio, às vezes vou focar em um, às vezes eu vou ter que fazer outro episódio falando só de outro. Enfim, a gente vai ver como as coisas vão caminhando. Porque há reis aqui que eu preciso parar e falar, ó, esse rei foi isso. Há outros reis que eu posso continuar, eu posso incluir no dentro do episódio e seguir. Que a ação dele é notável, eu preciso falar, mas não é necessária para o andamento da explicação sobre a dinastia. Tá bom? Então, começando sobre os Plantagenets. Plantagenets foi uma dinastia, né, que reinou na Inglaterra, porém ela tem descendência, no caso, ascendência, Giovana, ascendência, né? Meu Deus do céu, gente, me dá um break que hoje eu não tô bem. Ascendência francesa, direta, tá? Henrique II nasceu na França. O primeiro filho dele nasceu na França, né? Então, assim, a gente tem essa ligação tão forte com a França. Eles, de fato, eram franceses, tá? Mas eu vou chegar lá. Quem fundou a dinastia Plantageneta, vamos dizer assim, foi Geoffrey V, tá? Ele foi o quinto duque d'Anjou. Quando a gente fala duque d'Anjou, eu já tô falando para vocês que é francês, tá? Ele é um duque francês. Aí o que aconteceu? Ele foi casado com Matilda, que era filha de Henrique I, tá? Henrique I era um rei inglês da dinastia normanda. Eu ainda não vou falar sobre esses reis normandos, isso aí vão ser outros episódios. Eu tô falando sobre as formações dinásticas, né? Os reis que, de fato, eu posso dizer que tem a Inglaterra como uma coisa só, tá? Não que os normandos não tivessem, mas a gente entra em outros poréns que é melhor não situar agora, tá bom? Então, Geoffrey, duque d'Anjou, ele vai casar com a Matilda. Eu tô falando em português, tá? Mas é Matilda. Que é filha de Henrique I da Inglaterra, dinastia normanda, ok? Ela era herdeira do pai, ok? Ela era herdeira, ela era a única filha que ele tinha, né? E quando ela casa com Geoffrey, automaticamente ele passa a ser herdeiro de Henrique I. Isso é muito importante, tá? Então, foca nisso. A Matilde era herdeira de Henrique I. Aí ela casou com Geoffrey, Duque d'Anjou, e falou assim, e aí agora Duque d'Anjou é herdeiro de Henrique I, ou seja, herdeiro ao trono inglês, ok?
Até aí tudo bem. Abrindo um parêntese aqui, que eu acho muito legal falar, Henrique I, ele é filho de Guilherme o Conquistador, né? No caso de William Conquistador. Com certeza já escutaram falar sobre esse rei, que era o rei normando, que depois a gente vai falar sobre ele, mas agora não. Então é interessante ver a ligação e a junção de pontos essenciais, né? Que você conhece, assim, William Conquistador, Duque de Anjou, já escutei falar esse nome. E você começa a ver que essas pessoas, elas de fato se misturavam, né? Elas de fato tinham relações. Isso eu tô falando de 1100, vamos colocar assim. Eu tô falando de uma Inglaterra normanda, e estou falando de uma França que não está bem centrada em um rei. Isso aí também é assunto para outro episódio. Então, quando eu trago aqui um Duque de Anjou casou com a filha de um rei inglês, que era herdeiro de William o Conquistador, eu estou mostrando para vocês que há uma interação entre esses dois povos, e mais do que isso, a apropriação desses povos, dessas pessoas, em buscarem, enfim, conhecimento não é a palavra certa, mas eu diria que domínios, relações sociais, tudo isso. Só porque a gente está em 1100 não significa que eles não vão agir em prol do que acreditam, em prol do que estão buscando para si. Nem que para isso eles tenham que atravessar o canal que liga a Inglaterra e a França. Tá bom? E aí, Henrique I morre. Aí o que todo mundo pensa? Vai ser lá a Matilde e o marido dela que vão subir ao trono. Só que não! A Matilde, ela tinha um primo chamado Stephen, ou Estevan em português. Stephen de Blois, ele, você vê o sobrenome, como é francês. Ele subiu ao poder. Após a morte do tio. Ou seja, ele deu um golpe na prima, basicamente isso. Ele foi mais rápido que ela, e antes mesmo do tio morrer, ele já estava a caminho da Inglaterra, e assim que o tio morreu, ele se autodeclarou rei e tomou o poder para si. Ele realmente virou rei inglês, tá? Aí aqui não cabe entrar em questões se muitos nobres o apoiaram, poucos nobres o apoiaram, a igreja o apoiou, porque não é isso que nós estamos fazendo agora. Stephen foi um ponto importante dentro dessa formação dessa dinastia, porém, eu não considero ele nem parte dela, tá? Eu diria que ele foi importante para a criação do rei que virá, mas acho que não mais do que isso, ok? E aí, quando ele sobe ao poder, a Matilde ela vai para Inglaterra e eles travam uma guerra que, tipo, dura anos. Se eu não me engano, dura uns 10 anos, assim. 10, 15 anos, sem brincadeira. Real, é uma guerra civil que tem o nome até de anarquia, que durou 15 anos. Exatamente, 15 anos. Aí você olha, você fala assim, caraca, uma guerra chamada anarquia, o negócio foi feio. A Matilde, ela não tava brincando, tá? E o Stephen também não. Mas o interessante é que ela tinha um ducado, ou não, né? Vários ducados na França, depois a gente vai chegar nisso. E ele tinha o poder inglês. Então eram forças iguais. Porque o que ela tinha de homem, ele também tinha de homem, né? De exército, como a gente fala assim. O que ela tinha de apoio nobre, vamos supor, na França, ele tinha de apoio nobre na Inglaterra. Então, e ela ela reivindicava o trono porque ela era filha do rei anterior, de sangue legítima. Como é que você vai vir e vai tomar o meu trono assim? Então, ela realmente se dedica a essa guerra civil, né, que a gente chama de anarquia. E foram muitos anos até que ela se retira da Inglaterra. Ela vai embora, ela volta para a França. Ela deixa isso de lado, mas ela não deixa isso já vou largar. Não, ela vai e deixa com o filho dela, Henry ou Henrique, tá? O filho dela, quando começou a guerra, quando ele de fato, não vamos melhorar, quando de fato ele entrou nas batalhas, né, da guerra, da anarquia, ele tinha
14 anos, ok? Nessa época ele já tinha lá para uns 20. E aí, o Henrique, ele que vai terminar essa guerra, ele vai participar, né, efetivamente como o principal líder nos anos finais dessa guerra e vai trazer, né, formar, criar, fazer, assinar, entre outras palavras, o Tratado de Paz com o Stephen, que é, no caso, o tio dele, né? Vamos colocar assim, um primo, é primo da mãe, mas vamos colocar um tio dele. E aí, quando ele assina esse acordo de paz, né, os dois assinam, Henrique vira o herdeiro de Stephen. E aí tá o pulo do gato. Porque Stephen tinha um filho. Estava muito bem, né? Pelo menos até aquele momento, calma. Mas não importa se você tem um filho. Eu sou seu herdeiro. E a gente vai ver agora como que ele vai chegar a esse ponto de se tornar, de fato, o herdeiro de Stephen, tá? É interessante falar aqui que o tratado ele se baseava em duas coisas. Ele reconhecia Henrique como filho adotivo de Stephen, tá? E sucessor dele, do mesmo, né? No caso do rei. E o Henrique tinha que fazer uma homenagem em troca a Stephen, né? Em troca disso. Foi meio que uma barganha. Ó, você faz uma homenagem a mim e você vira meu filho adotivo. Aí você tá falando, Giovana, que homenagem é essa, né? A gente vai ter que voltar um pouquinho, né? Eu não vou me estender muito nisso, porque isso a gente geralmente aprende na escola, né? Do ensino médio e tal. Vassalagem, suzerania, esse tipo de coisa. São relações sociais no medievo que formam a cola medieval. Uma, né, das colas medievais. Por que eu estou falando que formam a cola medieval? Porque o medievo, ele é uma... Vou usar sociedade, mas eu acho que abrange muito mais do que isso. Ele é uma sociedade onde muitas coisas estão fragmentadas, mas, ao mesmo tempo, muitas coisas estão unidas. Por exemplo, a religião, a igreja romana, né, a igreja católica romana, é uma cola do medievo. Todos aqueles povos europeus eram católicos romanos. Apesar de serem muito diferentes, estarem completamente fragmentados, eles tinham uma coisa em comum, a religião. Entende? Então a suzerania e a vassalagem, ela vai trazer isso. Duas pessoas que antes estavam em guerra por anos, representam lados completamente opostos, interesses completamente opostos, assinam um acordo de paz com duas condições. Eu viro seu herdeiro, só que eu tenho que prestar vassalagem a você. Tá tudo bem você virar meu suzerano, contanto que eu seja seu herdeiro. Então é um acordo de poder muito tranquilo, entre aspas. Por que tranquilo? Porque, olha, eu deixo você continuar no poder até você morrer, mas assim que você morrer, eu vou pro poder. É basicamente isso que acontece. Entende? Então, aqui eu estou falando especificamente deste caso, tá? Não estou entrando na questão de como funciona uma suzerania, como funciona uma vassalagem. E a gente consegue ver essa barganha entre os dois lados, né? O que mostra que as forças estavam iguais. Então a gente precisa sentar e conversar e ver o que fica melhor. Olha, eu tenho que subir ao poder. Isso já está claro. Ou eu vou subir te matando na guerra, ou eu vou subir através de um acordo com você. Então é mais fácil a gente fazer um acordo. Então, esse, entre aspas, tratado, eu diria assim, ele nos traz essa clareza. É interessante dizer, vou reafirmar, Henrique II é o primeiro rei Plantageneta. Ele traz esse nome por causa do pai e do avô, né? Que foram os duques de Anjou, que já trouxeram esse nome para si. O pai foi o que de fato implementou, mas isso já vinha desde a época do avô, tá? Então Henrique II ele vai fazer isso. A ideia aqui é mostrar que esse conflito ele foi feito através de forças armadas, mas ele não foi resolvido através delas. Isso é muito importante, porque aí foi o que eu expliquei mais agora, né? Você consegue entender que os dois poderes estavam iguais.
As duas posições estavam iguais. Então, peraí, como que a gente vai resolver isso sem acabar se matando todo mundo, né? Vamos sentar e vamos fazer um acordo. Então, a gente tem que trazer aqui. Eu não vou me prolongar na história da guerra, da anarquia. Caso vocês queiram, eu faço um episódio só para isso. Henry, ele procura e acaba tendo o apoio tanto da parte aristocrata quanto da parte bispal, tá? Inglesa. Não vou dizer que ele tem o full apoio disso, né? Total apoio disso, mas ele consegue apoio. Quando ele consegue esse apoio, ele se coloca no cenário político daquela época, daquela sociedade, daquele reino, e diz assim: olha, eu existo, e eu tenho aliados, e eu quero o que é meu. E como que a gente vai fazer isso? Então, quando a gente entende, quando o Stephen entende isso, quando o Henry entende isso, porque demora para o Henry entender que ele podia se colocar com poder sem estar na guerra. É aí que as coisas começam a funcionar e o acordo é feito. Então, basicamente, eu posso dizer que a subida do Henry ao trono é isso, né? A própria igreja, ela tem um papel legal nisso, porque, por exemplo, ela reconhece Henry como herdeiro de Stephen, tanto que ele, né, no tratado, o Henry vira filho adotivo do tio. E a igreja, ela faz esse trabalho, tá? Ela mexe também os pontos de... Por exemplo, ela não reconhece, ela não formalizou o filho do Stephen como herdeiro dele. Entende? E o cara tava vivo. Como é que tu não formaliza o meu filho como meu herdeiro? Não, porque a gente tem interesse no outro. Porque o outro tá mostrando que pode ser melhor rei que teu filho. A ideia é essa. E aqui eu não tô falando que tá o bispado colocando o Henry no poder, eu não tô falando que a aristocracia colocando o Henry no poder. Eu tô falando que é uma aliança de forças onde Henry ele sabe muito bem onde ele tá se colocando. E onde os bispos e os aristocratas conseguem entender que aquele é a melhor solução. Que aquilo é a melhor solução. E tá tudo bem. Então a gente senta, conversa, assina um tratado, ele vira rei se você morrer. E a gente tá tranquilo com isso. Né? Isso é muito interessante, né? Todo mundo acha que no tempo medieval as coisas eram uma barbárie só, né? Mas não. Não eram. As pessoas elas faziam planos, elas faziam alianças, elas criavam situações para serem colocadas dentro daquilo que elas queriam. Então, vamos voltar um tempinho aqui, no caso, um tempinho, vamos falar um pouquinho de Henry, né, da família dele. Henry II, né, Henrique II, a gente pode colocar assim, nasceu em 1133, filho de Geoffrey e de Matilde, tá? Duques d'Anjou, né, Duque e Duquesa d'Anjou. Ele subiu ao trono em 1154, ok? E morreu em 1189, aos 56 anos. Ele viveu bem, assim, né? Pela época que ele viveu, enfim, ele teve uma vida boa, morreu com 56 anos. Tem gente que morre antes, óbvio, né? Mas, assim, ele foi um rei longínquo, é isso que eu quero dizer. Ele conseguiu ter tempo para estabelecer o reinado dele. Isso é interessante, isso é bom. Um rei medieval que tem tempo para estabelecer seu reinado é um rei medieval que consegue reforçar as estruturas monárquicas medievais. Né? E por que eu estou falando estruturas monárquicas medievais? Se são reinos e formações, se não existe Estado absolutista ainda, sendo que o primeiro Estado absolutista vai nascer lá em 1400 com Portugal. Né, o primeiro Estado novo. Eita, não tem Getúlio Vargas, então. O primeiro Estado moderno. Porque essas dinastias, essas monarquias, entre aspas, porque é uma monarquia só, é a monarquia inglesa, mas teve várias dinastias, elas são fundamentais para a base moderna, né, para dar a base à época moderna, a esses estados absolutistas. Então, quando eu viro para vocês e falo, um rei longínquo é um rei que consegue formar bases
fundamentais para a monarquia, para a sua dinastia, eu tenho que mostrar que esse rei ele está contribuindo para a formação de um absolutismo monárquico, mesmo na época medieval, mesmo em 1100, ok? Esse rei ele está ali se colocando como uma das pedras fundamentais para aguentar, vamos colocar assim, aquele rei moderno, moderno absolutista das revoluções e tudo mais. Dos estados e dos poderes e nananã, papá. É esse rei medieval que está fazendo isso. Porque esse rei moderno, ele só chega e termina de concretizar aquilo que já está sendo construído, aquilo que já está sendo concretizado. É por isso que eu falo para vocês que os Yorks, os Lancaster, eles são montagenetas, porque eles estão formando aquela monarquia, aquele estado absolutista que vai ser sacramentado com os Tudor. Depois os Stuart vão foder o rolê, mas aí depois a gente fala dos Stuart e dos Tudor também. Então, os Tudor são traço plantageneta, linhagem plantageneta. É interessante falar isso, tanto que eu coloquei. Henry VII, ele tecnicamente é o primeiro rei Tudor, ele é pai de Henrique VIII. E eu tô colocando ele como plantageneta, para vocês verem só. Porque ele, apesar de ser, né, o fundador dos Tudor, da casa Tudor, ele é importante para mostrar o fim do nome Plantageneta e o início do nome Tudor. Né? Por que há essa diferença? Tudo bem que o nome dele era Tudor, né? Henrique Tudor, antes de virar Henrique VII. Porém, ele tinha traços Plantageneta. Eu tô querendo mostrar aqui para vocês o nome agora é dinásticos. Por que esses nomes dinásticos mudam e o que se interfere? Mas ainda assim, acaba sendo uma linhagem só. Vamos chegar lá, mas em outros episódios. Vamos lá. Henry II casou com Eleonor da Aquitânia. Né? Aquitânia. Vou falar Aquitânia que é mais fácil, gente, pelo amor de Deus. Que era um ducado francês. Era Duque d'Anjou, né? Ele era herdeiro do Duque d'Anjou. Quando o pai morreu, ele virou Duque d'Anjou. Depois virou rei francês, depois virou rei inglês. Depois casou com a herdeira do ducado da Aquitânia. Então, virou Duque da Aquitânia. Então, eles se casaram, só para terminar essa primeira questão, em 1152, tá? Henrique subiu ao trono em 1154. 2 anos antes dele subir ao trono, ele casou com ela. Agora eu vou falar os títulos de Henrique, para vocês entenderem mais ou menos as terras que ele tinha. Henrique II era rei inglês, né? Rei da Inglaterra, Duque d'Anjou, Conde de Maine, Duque da Normandia, Duque da Aquitânia, Conde de Net, no caso, né? E Lorde da Irlanda. Eu vou chegar na Irlanda daqui a pouco, tá, gente? Um ponto importante em falar aqui, a Normandia ela fica na França também, tá? Então eles têm, vamos colocar assim. Eu falei Duque de Anjou, gente, é Conde de Anjou. Falando Duque de Anjou. Ai, gente, bagunçou. Mentira, não bagunçou nada. Não, é Duque mesmo. É que aqui eu notei Conde. Ninguém precisa saber. É Duque de Anjou mesmo. E ele, então, ele tem 3 ducados na própria França. Isso é muito interessante. Eu vou chegar nesse ponto, mas eu quero deixar isso na mente de vocês, de que ele era um rei francês, um rei inglês. Gente, eu cismei com o rei francês. Ele era um rei inglês, só que ele era também um nobre francês. Um nobre francês importante. E quando eu falo que ele é um nobre francês, ele é nascido na França, com pais franceses, com ducados franceses. Então, eu olho para aquele homem que tem terras inglesas, que é rei inglês, mas eu também olho para aquele homem que também é um duque francês. E como esse cara, que tem 2 posições distintas, em locais distintos, vai se portar naquela sociedade francesa. Eu vou chegar lá, isso aí é uma questão mais pro fim do episódio. E ele é Lorde da Irlanda, tá? Então a Irlanda ela foi conquistada pelos ingleses nessa época. Foi Henrique II que conquistou a Irlanda. Mas depois eu chego lá. Vamos lá. Henrique casou com Eleonor e eles tiveram ao todo 8 filhos.
Mas primeiro eu vou falar de 2 filhos do Henrique que são fora do casamento, né? Filhos conhecidos, tecnicamente. Para poder depois falar dos legítimos. O primeiro filho dele, até o mais velho, ele nasceu em... Não, ele é o mais velho dos legítimos. Isso aí. O mais velho dos ilegítimos. Sorry. O mais velho dos legítimos. Ele é o mais velho dos ilegítimos, né? No caso dos 2 que a gente tem aqui. Ele é o mais velho de 2, né? É o Joffrey, que foi a ser bispo de York desde 1189. Ele nasceu em 1157, tá? E morreu em 1212. E ele se tornou bispo de York novamente em 1189. A gente tem um nome aqui de uma mãe, possível mãe dele, que eu não vou nem entrar no caso porque não nos interessa. Porque não sabe nem se é verdade. E o outro filho ilegítimo dele era William Longpé, né? Tipo, é meio francês esse apelido. É um apelido. Por que Longpé? É que é interessante falar porque ele era alto e usava armas muito grandes também. Então, de long, né? É um cara grande, um cara longo. Ele foi o terceiro conde de Salisbury, tá? E ele nasceu em 1176 e morreu em 1100. Ele nasceu em 1126 e morreu em 1176. Eu li ao contrário. Sorry! Ele nasceu em 1126. Não, ele não nasceu em 1126. Gente, o que aconteceu aqui? Sorry. Eu não tô entendendo a minha própria letra. Eu acho isso genial. Ah! Sorry, eu já sei o que aconteceu. Ele nasceu em 1176. Ok, até aí, ok? Foi, people, foi. E morreu em 1226. Gente, me dá um desconto. É muito nome pra anotar. Vocês não têm noção. Minha mão ficou doendo quando tava anotando tudo isso. Assim, eu tenho uma colinha, porque não dá pra eu ficar falando só isso de cabeça, né? Então, retornando. William, o terceiro conde de Salisbury, que é um dos filhos ilegítimos do Henry, ele nasceu em 1176 e morreu em 1226, tá? E ele era filho da condessa Ida de Tomsney, tá? Então foi um caso que o Henry teve com essa condessa, ela foi ama real, né? Enfim. E aí ele se envolveu com ela e teve esse filho. A gente sabe disso porque tem uma carta do William, do próprio William, falando "Me Mother Ida Condessa de Tomsney", se dirigindo a ela como mãe, ok? Então esses 2 filhos ilegítimos. Agora nós vamos falar dos filhos legítimos do Henrique. Toma-lhe nome. Então, voltando, eu vou deixar também uma fotinho, né, no post do Instagram e do Facebook, né, no Elizabeth Margot, para vocês verem, porque tem tipo uma arvorezinha genealógica do Henry e dos 8 filhos legítimos dele, tá bom? Então vamos lá. O primeiro filho do Henry foi o William, tá? Ele nasceu em 1153 e morreu em 1155. Isso. Não, 56, sorry. Gente, eu tô errando várias datas. É porque eu realmente fico confusa, é muito número. 55. Ele tinha 3 anos quando ele faleceu. E faleceu por questões de convulsão, né? Parece que ele teve uma convulsão e não aguentou, morreu. Então, William morreu com 3 anos. É só para mostrar que ele teve um filho mais velho. Esse menino nasceu na França. Ele tá enterrado junto com o avô e ficou por lá. O segundo filho de Henrique é Henrique, né? Ele também é conhecido como Henrique o Jovem Rei. A gente vai beber um pouco de água, peraí. Por que ele é conhecido como Henrique o Jovem Rei? Primeiro estudo, ele nasceu em 1155 e morreu em 1183. Foi o filho mais velho vivo, né? E ele foi chamado de Jovem Rei porque durante o reinado do pai, durante o reinado de Henrique, o Henrique ele foi e proclamou o filho como um rei. Não deu poder ao filho. Nossa, falou, caraca, Giovana,
Como é que o cara que é rei proclama o filho como rei, fica 2 reis no mesmo lugar? Então, era quase que um nome meio que, tipo, pra povo ver. Eu ia falar pra inglês ver, mas como eles são ingleses, como falar isso? Então, pra povo ver. Porque o menino não tinha poder de rei, né? Ele era herdeiro, ele tinha as terras dele e tudo mais, mas ele não tinha poder de rei. E, enfim, ele foi um filho muito complicado, que se revoltou muito contra o Henry, teve apoio da mãe, mas isso eu vou trazer em outra questão, porque eu quero trazer um episódio só das mulheres Plantagenetas. Matilda, Eleonor, todas essas mulheres que são importantíssimas para a continuação, para a perpetuação dessa dinastia. Eu não estou falando de questões biológicas de ter filho, eu estou falando de questões políticas, questões de ação. São mulheres fortes, mulheres firmes, mulheres até com mais culhão, desculpa a palavra, que os homens naquela época. Mas depois eu chego nelas. E ele se revoltou muito quando o pai brigou, papapá, papapi, papapu. Então, assim, não tinha poder autônomo de rei, mas tinha um nomezinho de rei lá. Entendeu? Porque o pai tava velho, velho entre aspas, né? Com 56 anos, todo mundo considera velho, mas o pai já tava ficando com 40 e tava, pô, não vai morrer esse cara? Não, não sei o que, eu quero virar rei, quero virar rei. Então, toma, vira esse reizinho aí, mas você não tem poder nenhum. Ok? É tipo isso. Ele morreu com 28 anos, 6 anos antes do pai. E aí ele não deixou herdeiros, ele não deixou filhos. Deixou foi ilegítimos, novamente, né? E aí, quem virou o herdeiro de Henrique II foi Richard, o outro irmão, né? No caso, o irmão que vinha seguinte, né? O irmão homem que vinha seguinte. Mas vamos chegar no Richard daqui a pouco. O segundo filho de Henrique é a Matilda. Ela morreu com 33 anos. Ela nasceu em 1156, faleceu em 1189. Ela foi duquesa da Saxônia e da Baviera por casamento. Ela se casou com o duque da Saxônia e depois com o duque da Baviera. Morreu com 36 anos. O quarto filho de Henrique de Eleonor foi Richard, que aí a gente chama-se Richard I. Richard nasceu em 1157 e morreu em 1199. Ele foi rei desde a morte do pai, que foi em 1189, tá? E até a sua morte, que foi em 1199. Ou seja, ele foi rei basicamente por 10 anos, vamos colocar assim. Ele morreu com 41 anos, ok? E aí, ele ficou conhecido como Richard Coração de Leão, porque ele foi um grande líder militar, um homem que assumiu, tipo, o controle da questão militar de forma muito incisiva, forte. Desde os 16 anos ele já lutava, ele já tinha seu próprio exército. E ele passou muito pouco tempo na Inglaterra, justamente por essas questões militares. Ele se dedicava muito mais à questão militar, que era muito mais interesse a ele, do que o reino que ele tinha. Tá? Então ele foi para cruzadas, ele acabou sendo capturado, passou em cativeiro, depois ficou defendendo as terras dele na França, para você ver, o cara deixa o reino dele para ficar defendendo as terras dele na França. Você vê o nível. Então, assim, ele não tinha muita ligação, vamos colocar assim, terrena, né, uma palavra para se usar, com a Inglaterra. Ele via mais como um local onde ele conseguia ofício, onde ele conseguia dinheiro, né, para poder manter os exércitos dele. É tipo isso. Ele foi casado com a Berengária de Navarra, mas não teve filho com ela. E eles foram casados por um bom tempo. Ela era filha do rei Sancho VI de Navarra. Mas só que eles foram casados por um bom tempo, só que eles não tiveram filhos. Ele deixou um filho ilegítimo, Philip, mas não deixou filhos. Então, foca nisso. Eu vou voltar daqui. Assim que eu terminar de falar dos filhos, eu vou voltar nisso, mas foca nisso. Ele não deixou filhos. Depois, o quinto filho de Henrique II é Geoffrey II. Foi duque da Bretanha, né? Quando a gente coloca Geoffrey II, não é porque ele foi rei, porque ele foi o segundo duque da Bretanha. Ok? Vamos colocar assim. Ele nasceu em 1158 e morreu em 1186, aos 27 anos. Tá? Casou-se com Constance e teve 3 filhos com ela. Mas, assim, a gente não entra aqui onde vão ficar esses filhos, dentro dessa linhagem
monárquica. A gente vai chegar lá. O sexto filho se chama Eleonor. Ela nasceu em 1161 e morreu em 1214, aos 53 anos. Foi rainha de Castela e Toledo. E foi esponja. Foi esposa de Afonso VIII de Castela. Ela teve fucking 12 filhos com ele. Sério, fucking 12 filhos. Óbvio que provavelmente 6 dessas crianças morreram, mas 12 filhos. A mulher pariu 12 vezes. Eu não tô falando, gente, eu não tô brincando, não. Foram 12 vezes que a mulher. E morreu 53 anos. Vocês me digam. Vocês me dizem, vocês falam, não, tudo morria novo lá no medieval. Que a mulher teve 12 filhos. Morreu com 53 anos, gente. Pra tu ver como a mulher durou. Pra tu ver, quando conseguia. O sétimo filho do Henrique, da Eleonor, foi a Joan, ou melhor dizendo, Joana. Ela nasceu em 1165 e morreu em 1199, aos 33 anos. Tá? Ela foi rainha consorte da Sicília e condesa de Toulouse. Vocês entenderam? É francês. Ela casou com William II da Sicília, o rei, e depois ela casou com o Raymond VI, conde de Toulouse. Ela teve 4 filhos com o Raymond, e só. E o 8º filho, Henrique, legítimo, se chama John, ou melhor, João. Ele nasceu em 1166 e morreu em 1216. Ele foi rei de 1199 até sua morte em 1216. Aqui é importante dizer que você falou, caraca, 2 filhos do Henrique foram reis. Sim, 2 filhos do Henrique foram reis. O Richard I, que morreu não deixando filhos. Então, quando o Richard morre, aí você fala assim, poxa, mas o Joffrey II da Bretanha deixou filho. Mas o Joffrey II da Bretanha já estava morto quando o Richard morre. Então, o filho de Joffrey II da Bretanha não tem direito. A linhagem, ela é reta, ela desce, ela não vai pro lado. Então, quando um irmão morre, é pro outro irmão. Ah, mas só que tipo assim, então vamos lá, Richard, né, tava aqui, primeiro lugar, aí tem o Joffrey em segundo lugar e tem o Jon em terceiro lugar. Aí você fala assim, aí o Joffrey morreu antes do Richard, o Richard foi, subiu ao trono, pá, aí morreu. Mas só que o Joffrey tem 4 filhos, então vai pros filhos do Joffrey. Nananina não, vai pra Jon. A linhagem, ela vai reta, ela não vira pro lado. Ela só vai ir pro lado, vamos colocar assim, enquanto não tem mais ninguém. Aí você precisa caçar alguém para virar o rei. Ah, então vamos ver um sobrinho, um primo, né, um tio. Aí sim, aí a linhagem ela se mexe, cria várias curvas. Mas enquanto você tem herdeiros diretos, você vai seguir os herdeiros diretos, ok? Vamos lá. Então, Jon foi rei da morte de Richard I até 1216. O que aconteceu? Jon, né, é importante falar de Jon, porque Jon, ele perdeu, primeira coisa, ele perdeu o ducado da Normandia. O ducado que veio com a avó dele, que era o quê? A filha de Henrique I, o rei da Inglaterra. O ducado que já era da dinastia normanda, ele perde esse ducado. E quando ele perde esse ducado, ele quebra o Império Avenis. Gente, eu não vou saber falar isso, meu Deus do céu. Avenis. Gente, eu não sei. Não, é Angevin. Ah, acertei! Eu vou Avenis, meu Deus do céu. Cara, eu tinha que editar todo esse podcast, porque eu tô falando tanta coisa errada, mas na real, gente, eu acredito que se é uma conversa, existem erros, entende? Então, assim, contanto que não fique difícil de entender, às vezes eu vou errar um nome ou outro, porque eu tô falando de nomes medievais, nomes de 1100, datas de 1100, que confundem a cabeça. Acreditem ou não, isso confunde a cabeça. Eu não sei como é que às vezes eu gravo tanta coisa. Mas vamos lá. Ele acabou com esse Império Angevin. Aí você falou, que império é esse, Giovana? Parece que você não falou desse império até agora. O que é isso? O que tá acontecendo? Então, esse império, ele é a junção do reino inglês, da Irlanda, das terras francesas, tudo que os reis ingleses detinham como posse. Quando Jon
perde, por exemplo, o ducado da Normandia, ele começa a perder as terras do império dele. O império dele vai se enfraquecer, acabar quebrando, ok? Ele perde as outras terras francesas dele também, para Felipe II da França. Então, assim, é quando a Inglaterra ela sofre maiores perdas das terras delas francesas, vamos colocar assim. Então, assim, foi com o John que ocorreu a Revolta Baronial. Essa Revolta Baronial, ela culminou, né, no caso, na criação da Carta Magna. Todo mundo escutou falar da Carta Magna. E quando fala assim, João sem terra, pô, mas ele ainda é rei francês, ele ainda é rei inglês. Gente, vem com rei francês, não rei. Porra! Mas o que acontece? Então, eu vou falar, vou terminar de falar dele para depois entrar num porém aqui. Então, tipo, ele foi o rei da Carta Magna. Entendeu? E aí ele se casou com a Isabela, condessa de Gloucester. Ele foi casado com ela até 1199. De 1184 a 1199. E depois ele casou com outra Isabela, condessa de Angoulême. 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 Isso aí, bem francês, biquinho. Angoulême. Em 1200. E teve 7 filhos com ela, tá? E é a partir desses 7 filhos que vai sair o outro rei, que é Henrique III. Então, vamos dar uma pausa aqui e voltar na lista de reis. Até agora, eu falei de 4 reis da dinastia Plantageneta. Né? Citei nomes. Henrique II, Richard I, John, ou João sem terra, e Henrique III. A gente vai continuar falando sobre Henrique II, tá? Só tô mostrando para vocês os filhos dele, a descendência dele, tudo isso. Falei do Richard, né, que é filho de Henrique, não deixou filhos e aí passou pro irmão dele, John, que era o filho mais novo de Henrique II. E do John foi pro filho mais velho dele, chamado Henrique, que virou Henrique III, neto de Henrique II, ok? Henrique III é neto de Henrique II. Agora eu vou trazer um novo adendo aqui para vocês. O próximo episódio vai ser sobre Richard e John. Não porque Richard e John, né? Assim, vai ser mais sobre John e a Carta Magna, porque eu acho que é necessário falar sobre isso a gente entender o absolutismo inglês. Mas eu vou trazer um pouco do Richard para poder fazer um parâmetro de comparação com o que foi um rei anterior e um rei depois, para, né, enfim, gerar essa revolta baronial e tudo. Então, assim, o próximo episódio eu estou adiantando. É sobre John sem terra e a Carta Magna. E aí, no outro, é sobre Henrique III. E aí, se vai ter outros reis, aí depois a gente vê. Por que eu já tô sendo mais específica aqui, dizendo vai ser sobre isso, isso e isso? Porque a Carta Magna realmente é fundamental para se entender o absolutismo inglês. E Henrique III é um rei importantíssimo dentro dessa dinastia, dentro dessa monarquia inglesa. Então eu não posso passar batido por esses caras, entendeu? Então eu tenho que parar e sentar e falar sobre eles. Ok? Não sei se vai ser um episódio só de Henrique III, ou se vai ter mais, mas aí depois a gente vê certinho. Então, só para esclarecer vocês, eu já tô no 4º rei, sendo que eu vou falar no próximo, né, do 3º, e depois no outro episódio do 4º, né? Então, vamos lá. Agora nós vamos falar sobre as ações políticas de Henrique, para depois entendermos como... Eu tô olhando aqui uma coisinha aqui para vocês. Para depois entendermos a política com a França. Antes de entrar, de fato, nas ações de Henrique, eu preciso trazer algumas coisas aqui que fazem também... a questão do Tratado de Paz entre Henrique e Stephen, tá? O Stephen, ele era estrangeiro, ele era francês. O Henrique, ele era francês, só que ele tinha sangue normando.
E a dinastia que estava no poder era a dinastia normanda com Henrique I, herdeiro de William the Conquistador. Então, isso foi um peso muito importante, né? Quando o Henrique ele chega na Inglaterra, ele fala, filho, olha a minha linhagem. Esse cara não tem nada, eu tenho vocês, né? Eu sou neto de William. Não, sou bisneto de William. Neto de Henrique. Então, nesse sentido, ok? Vamos lá. Henrique. Ele foi uma pessoa, um rei, que teve muitas façanhas militares, muita inteligência política. Então, assim, ele é um monarca muito respeitado para a época dele, porque ele viveu, porque ele construiu. Isso até hoje. É por isso que eu tô começando com ele. Por isso que eu preciso começar essa dinastia falando desse cara, desse fundador. Então, assim, ele foi um rei muito inteligente, que teve muitas conquistas, teve perdas, mas teve muitas conquistas e soube trabalhar o poder dele muito. Ele, aí é tipo uma curiosidadezinha, né? Em 1180, ele recebeu a chave de Jerusalém para poder governar a cidade de Cristo. Você vê como ele tinha um poder com a igreja, tinha uma relação com a igreja, para chegar nela. Aí, vamos lá. Ele tinha uma relação muito complicada com a esposa, mas eu vou realmente entrar nesses pormenores com a esposa no episódio dela, né? Das mulheres plantageneiras. Agora eu não acho que vale a pena. O Henrique, eu tô buscando aqui certinho as anotações que eu fiz, gente, porque é muita coisa. Ele tem algumas questões. Meu Deus, eu perdi um negócio aqui. Achei um negócio aqui. 3. É isso. É isso, gente. Brasil. Deus é pai. O que aconteceu? Vamos falar da política. Né? E, consequentemente, vamos trabalhar um pouquinho a questão de guerra também. Apesar de que eu não vou focar tanto nas guerras que ele travou. Foram muitas, tá? Mas eu vou trabalhar mais a questão política dele. Ele teve uma coerção política muito alta com a autoridade que ele detinha, né? Essa autoridade que ele detinha, ele pegou essa autoridade e falou assim, olha, é com ela que eu vou ganhar politicamente todo mundo. E foi isso que ele fez, tá? Mas essa política não é só palavra, tá? Quando a gente usa coerção, é que teve uma força, é que teve uma ameaça. Ou ele tinha um poder político, mas ele também tinha um poder bélico. E ele deixava isso muito claro para as pessoas, para os aristocratas, para os inimigos, para todo mundo que ele precisasse deixar claro, ele deixava. Ele adquiriu o país de Gales, anexou os condados de Westmoreland, Cumberland, Northumberland, tudo Land, que antes eram terras ocupadas pelos escoceses, ou seja, ele expulsou os escoceses daquelas terras. E também conquistou a Irlanda. E foi muito interessante a conquista dele na Irlanda, porque ele não entrou em guerra. Ele simplesmente convenceu os nobres irlandeses, vou beber um pouco mais de água, convenceu os nobres irlandeses a se unirem a ele, com vassalagem e tudo mais, com terras, não terras, entende? Então, ele era muito sagaz, ele era muito inteligente, ele entendia o que ele precisava fazer, quando fazer e como fazer. A gente tem que entender também que o Henrique era quase como um homem visionário, vamos dizer assim, tá? Ele era quase um homem visionário. Ele tinha o que ele queria e ele ia atrás daquilo que ele estava. Entendeu? E o que vamos lá? Eu preciso chegar num ponto aqui que é muito importante no reino dele, mas eu tô vendo se precisa mais de alguma coisa. Eu acho que não. Vamos lá. A gente vai falar sobre um assunto que é muito, muito,
muito importante no reinado de Henrique II. Esse assunto é real, assim, é sério. Então sentem, preparem a pipoca que o negócio vai render. Thomas Becket, arcebispo de Canterbury. Thomas Becket, eu vou deixar a foto também lá no Instagram e no Facebook. Ele pode ser conhecido como Thomas de Canterbury ou como Thomas Becket, que é o sobrenome dele de fato. Ele nasceu mais ou menos entre 1119 e 1120 e morreu em 1170. Thomas era arcebispo e virou santo. Essa história, né? A história do Thomas, ele é encontrado na Legenda Áurea, que é um livro sobre todos os santos, mártires e tudo mais no medievo. E que depois é um assunto também para outras coisas. E ele viveu realmente no reinado, né, do Henrique II. Foi arcebispo na época do Henrique. Ele é santo até hoje, óbvio, quando uma santo não deixa de ser, mas é interessante dizer aqui que ele é tanto santo na religião católica quanto santo na religião anglicana. Para você ver o nível que Thomas chegou. Tá? O que acontece? Ai, gente, bati aqui sem querer. Thomas Becket, na época que ele era assim, bispo de Canterbury, ele tomou umas decisões contra Henrique. Como assim? Foi ele que tomou, né? Bah. Henrique, ele começou a criar várias leis, vamos colocar assim, para ficar de uma forma bem didática, que limitava o poder da igreja romana dentro da Inglaterra. O Thomas vendo aquilo, virou e falou assim, cara, não vai rolar. Eu não vou aceitar isso aqui. Você não pode limitar o nosso poder. Você não pode chegar e falar o que eu tenho que fazer. Não é assim que a banda toca. Henrique virou pra ele e falou assim, é assim que a banda toca, sim. Aí ele falou assim, não que a banda toca, não. Aí teve treta, ele não apoiou o Thomas, não, a esposa de Henrique II, apoiou o Thomas, o Henrique, o jovem rei, apoiou o Thomas, todo mundo brigou, fugiram, prenderam, pediram apoio pro reino francês, e fugiram pra França, todos os três, depois voltou, e por fim... Thomas, ele volta para Inglaterra, né? O Papa, ele toma um partido que antes ele não tinha tomado. Chega um momento que o Papa e o rei francês, eles tomam um partido, e aí para fazer tipo um tratado de paz com o Henrique e, né, com o Thomas, com o arcebispo, Thomas volta e pouco tempo depois Thomas é assassinado, tá? Ele estava rezando e aí é assassinado com uma faca aqui bem na cabecinha mesmo. Espada, né? E assim, foi um assassinato que revolucionou todo mundo ali, porque todo mundo fala que foi Henrique que mandou matar o Thomas. A gente não tem certeza disso, tá? Pelo amor de Deus. Pode ter sido? Pode. Você acha que foi, Giovanna? Acho. Tem como provar que foi? Não tem. Não tem, porque não tem fonte, não tem nada que comprove que quem mandou matar Thomas foi Henrique. Pode ter sido qualquer outro nobre, qualquer outra coisa, ok? Mas a questão é, todo mundo achou que foi Henrique. E aí, né, a igreja, ela fica puta da vida com isso. Acontece algumas questões, ela entra em briga com o Henrique, né, quase descomunga Henrique, os caceta quatro, e até Henrique chegar e, não, tudo bem, vou aceitar minha penitência. Ele se autoafirma como o mandante, vamos dizer assim, não fala isso, mas ele aceita a penitência dos pecados que ele cometeu. Paga a penitência frente a uma igreja e fica tudo certo. Aí fala, Giovana, por que você tá contando essa historinha de arcebispo? Ele falou que é muito importante pro Reinaldo Henrique. Então, eu confesso, eu não vou entrar nela aqui, mas eu fiz um artigo, um pequeno artigo, sobre essa questão de Thomas Becket, mais voltada para a questão da Legenda Áurea, né? Como ele é visto como martírio e como vai ser todo o discurso para ele se tornar um santo, um martírio, papapá. Caso alguém se interesse, ou eu faço um episódio sobre isso depois,
ou eu mando o meu artiguinho para vocês lerem. Eu fiz no meu terceiro semestre de faculdade. Tô muito orgulhosa dele. Eu tava olhando ele hoje e fiquei, ai, que lindo, gente. Eu já era feliz, eu não sabia. Enfim, né, nessa minha época de medievo. Aí, eu tenho que mostrar para vocês que a questão Becket, o assunto Becket, ele é essencial para entender o poder dentro da Inglaterra e o poder da Inglaterra com Roma. Então, o que acontece? Henrique, quando eu trago esse professor assim, olha, Henrique não se deixa abalar, não se abalar não, né, gente, pelo amor de Deus. Ele não se deixa diminuir pela igreja, ele começa a colocar leis que vão minimizar o poder da igreja dentro da Inglaterra, né? Ele começa a restringir os poderes dos arcebispos, tananã, tananã, papapá. Eu tô dizendo para você que ele, como rei, ele tá dizendo, olha, eu não aceito ninguém de mim. Eu não aceito, mesmo que seja religioso, eu não aceito. Então, aí você vira, pô, Giovana, isso não lembra alguém? Lembra alguém, não sei se lembra, mas pra mim lembra que é Henrique VIII, né? Que criou, de fato, a igreja anglicana. A gente vai chegar aí nesse ponto, mas o que eu tô querendo dizer para você é que as bases dessa separação entre Inglaterra e Roma já existiam desde Henrique. Quando esse rei se coloca numa posição de falar assim, olha, eu não vou acatar o que vocês estão falando. Eu não vou baixar a cabeça. Isso seja para ser bispo, isso seja para Roma, para o Papa. Então, quando eu vejo essa ação, né, de Henrique, né, de se colocar e falar, não, o poder aqui sou eu tô trazendo para ele, dando um quê de absolutista. Claro, com suas devidas proporções. Eu não vou entrar nisso aqui, porque isso aí é história para outro assunto. Eu não vou entrar com isso aqui. Mas, assim, eu já trago esse quê absolutista dentro dele. Falei, pô, o cara aqui consegue anexar terras, um cara que consegue centralizar aristocratas, vira pra igreja e fala assim, não, você não vai mandar em mim, faz isso e faz aquilo. É um cara que já tá, querendo ou não, mexendo nas bases que são as bases absolutistas. Devido às proporções, claro, tá 1100. Ok? A gente vai chegar lá. Então, aí tem toda essa questão, né? O Becket foge, não volta. Tem esse acordo entre os dois, né? Os dois tecnicamente selam a paz. E aí vem. Eu vou beber um pouco mais de água. E aí vem o. E matam o Becket. E aí o Henrique. Ah, mas fala assim, pô, mas depois ele aceita, pega a penitência e tal. Ele aceita e paga a penitência, porque ele não é um Henrique VIII que já tem todo um aparato estatal, todo um exército, todo um sistema de governo que pode virar para ele e falar assim: eu não preciso de você. Ele ainda não tem isso. A gente tem que, foi o que eu falei, a gente tem que dar as devidas proporções pro cara. O cara tem 1100. Ele não tem como se manter sozinho. Ele só não quer que a igreja mande nele, mas ele não tem como se manter sozinho. No momento ele fala assim, eu não vou cortar relações com você. Não é bem assim. Tanto que há tratados. Então, quando ele fala, assume os pecados dele, paga a penitência, ele tá falando, olha, eu tô aceitando o poder que ela tem religioso, mas meu poder monarca ainda existe. Ele não dá para trás. É importante falar isso. Com a morte do Becket, com tudo, ele não dá para trás naquilo que ele quer para a monarquia dele, para as bases monárquicas dele. Mesmo acatando, de certa forma, a igreja, né? Pagando a penitência. Ficou claro, gente? Se não ficou, por favor, me mandem mensagem, tem meu WhatsApp, ou vá lá no Instagram da Elizabeth Margot, @Elizabeth Margot. Não, ponto não, gente. Aí, olha, tá difícil, Giovana. @Elizabeth Margot underline, ou no Facebook, na página Elizabeth Margot, né? Se quiser colocar lá na URL, né, do Facebook, é escritora EM. Qualquer coisa vocês me falam. E pra terminar, sim, Giovana, finalmente eu estou terminando isso. Aê! E me empolguei, né? Ai, bateu o soninho, gente.
Tá tarde. Eu preciso falar sobre Henrique II e Louis VII, rei francês. Né? Eles foram reis no mesmo período, depois o Louis morre e o Henrique pega um pouquinho do Filipe II, mas não muito. Eu não vou entrar em Filipe II aqui, tá? A questão é, eu tenho que voltar para a ideia de que Henrique é um rei inglês, mas ele é um duque francês. Um duque com muitas terras, gente, muitas. Então, não há uma grande aceitação de Henrique com o rei que está no poder. Nenhuma acreditação do rei a Henrique. Porque, querendo ou não, ele não quer ter um duque ali, um duque nas terras, no caso, no reino dele, que é um rei inglês. Ele não quer isso, ninguém quer. Porque ele tem que entender que o rei, ele não é vassalo de ninguém. Ele é suzerano, ele é chefe, vamos colocar assim. Ele não é vassalo, ele não tem vassalagem a ninguém. Tecnicamente, a vassalagem dele é Deus, mas a gente ainda até questiona. Então, como é que você tem um rei que não é vassalo, que tem um ducado dentro da sua terra e não vai se vassalar para você? Entendeu? Há uma questão ali, até uma questão meio que ideológica, no sentido de caralho, o que faz agora? Né? Eles tiveram muitos tratados de paz ao longo dos reinados. Também tiveram épocas de guerra e tiveram tratados de paz, e épocas de guerra e tratados de paz. E assim, quando o Henrique casou com a Eleonor, a situação gringolou um pouco mais, mas nada já não estava, né, 100% gringolado. A gente tem que mostrar aqui que esses dois homens, né, Henrique e o Louis, eles tinham vassalos iguais. Porque, por exemplo, como eu falei, Henrique ele era duque de 3 ducados na França. Então, muito nobre, muito conde, muito barão, muito visconde, muito sei lá o quê, vai ser vassalo dele. Porque tá na terra dele, porque depende dele, entendeu? Não tem como se manter sozinho, aí tem que pedir, tem que fazer vassalagem. Mas também é vassalo do rei. Aí você vira e fala, caraca, os dois têm vassalos iguais. Então como é que você fica nessa situação? Você não fica. Porque como você vai chamar um pra duelar contigo contra o outro? Fala, mas não posso porque ele é meu suzerano. E aí como é que fica essa precedência de poder? Quem vem na frente no poder? São questões muito interessantes, de verdade. Então, assim, eles sempre buscam não ter um duplo senhorio, mas isso não acontecia porque, né, os dois estavam ali. Eles tentavam ser diplomáticos, tipo, na questão do Becket, o Louis, né, o Louis, ele vai e ajuda no tratado, né, tipo, na paz, né, cessar a paz, assim, com o Becket e o Henrique, né, para o Becket voltar para Inglaterra, tal, show, lindo, entendeu? Mas aí a gente entra também na questão de que o Henrique, ele se coloca como um reivindicador do reino francês, né, do trono francês. Porque ele é duque do Anjou, duque da Normandia, duque de Aquitânia, nananã, papá. E eu tô trazendo essa questão do Henrique com o Louis e, consequentemente, da posição que o Henrique toma perante a França, de se dizer, olha, eu também tenho direito a esse trono aí, hein? Olha, eu sou duque daqui, eu sou duque dali, eu sou duque dali, sou rei inglês. Por que eu tô trazendo isso? Porque a gente tem que falar da Guerra dos 100 Anos, né? Mas a Guerra dos 100 Anos não é nesse episódio. Então, essa ideia, né? A gente vai até Henrique VIII assim. Henrique VIII se dizia herdeiro do trono francês. Isso começou com quem? Começou com Henrique II, gente. Ele que falou, eu sou herdeiro desse trono também. Eu também tenho direito, eu tenho terra aí. Entende? Então, essa relação é muito conflituosa, é muito... Eu diria que até dualista, entende? Porque às vezes eles se ajudam, às vezes eles brigam, às vezes um fala, ó, eu tenho tanto direito quanto você, e como que a gente fica? E não fica. A questão aqui é falar que não fica. Porque não há uma resolução nesse conflito entre Henrique e Luz, e nem depois, enfim, né, entrando na questão das guerras 100 anos depois que acontece, né, que tem Joana d'Arc, né, só pra vocês lembrarem. Então, assim, né, o que eu tô trazendo pra vocês
é que nós temos um rei que tecnicamente deveria ser vassalo de outro rei, mas que isso não acontece. E aí, como que você vai ficar com isso? Com um cara que é rei, mas é duque na tua terras, mas é rei, e tá falando, olha, eu sou... Entende como é complicado para aquelas cabeças? Eu tô falando... Se é complicado pra gente agora, imagina pro cara que tá lá, que é o rei da França, tá falando, caralho, esse cara não vai virar meu vassalo. Esse cara tá virando pra mim falando que tem direito a isso aqui. Né? E eu tô trazendo isso justamente para dizer para vocês que é aí que começa essa reivindicação inglesa ao trono francês. Né? Porque muita gente fala assim, não, porque a gente tem sangue francês no nome do rei inglês, né? É daí. Bem disso, né? Eram reis que tinham origem francesa. Né? Que se fizeram reis na Inglaterra, mas que tinham origem francesa, né? Tanto que Henrique tinha 3 ducados na França. Então, gente, acho que é melhor parando por aqui. Eu não sei nem quanto tempo deu esse podcast, meu Deus do céu. Eu acho que eu consegui passar mais ou menos como foi o reinado do Henrique, né? A linhagem dele e como que ele se colocou como um rei que foi fundador de uma dinastia. E eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo no Elizabeth Margot no Instagram, no Facebook. Se eu tiver meu Facebook. Eita! Se tiver meu WhatsApp também, fala comigo por lá que eu explico. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu volto na próxima sexta com mais um rei, mais uma história e mais algumas aventuras dessa monarquia que eu tanto amo. Qualquer coisa, já sabem. Eu procuro nas redes sociais. E é isso. História é pra vocês. Sério, gente, é verdade, assim. É pra qualquer um que queira aprender, que queira entender. É por isso que eu tô fazendo isso. Porque eu sei que talvez eu consiga explicar de uma forma que tenha gente que consiga entender melhor e tudo mais. Do que muitos outros professores aí que eu já tive. Que todo mundo já teve. Que não explicam tão bem. Mas história de verdade pra vocês. Vocês podem entender, aprender, saber, conhecer, enfim. É um mundo muito, muito, muito maravilhoso. E que eu particularmente sou completamente apaixonada. Então é isso. Um grande beijo e até sexta. Bye!